20.000 léguas submarinas. Capítulo 3. Um criado inigualável. 3 segundos antes de receber a carta de J.B. Robson, pensava eu tanto em ir dar caça ao unicórnio como em tentar a passagem do Noroeste. 3 segundos depois da leitura da carta do honrado secretário da Marinha, achara, enfim, a minha verdadeira vocação. O fim único de minha vida, a perseguição daquele monstro amedrontador, livrando dele o mundo. Entretanto, estava regressando de viagem penosa, estava fatigado e ávido de repouso. Desejava, até o recebimento da carta, apenas rever minha terra, abraçar meus amigos, animar-me no meu pequeno apartamento, viver tranquilo com as minhas queridas e preciosas coleções. Depois da carta, nada pôde deter-me. Tudo esqueci, fadigas, amigos e coleções, e aceitei, sem mais reflexões, o convite do governo americano. Aspas. Enfim, pensava, todos os caminhos levam à Europa e o unicórnio há de ser bastante amável para levar-me às costas da França. Como bicho de vergonha, não pude deixar-se agarrar, senão em mares europeus. Não deixarei de levar meus, pelo menos, meio metro de sua alabarda de marfim para o Museu de História Natural. Todavia, era preciso caçar o narval no norte do Oceano Pacífico, o que equivalia a seguir a rota das antípodas para voltar à França. Conselho! Gritei impaciente. Conselho era meu criado, moço dedicado que me acompanhava em todas as minhas viagens. Excelente flamengo, a quem eu muito estimava e que me retribuía da mesma moeda. Era criatura fleumática por natureza, metódica por princípio, cuidadosa por hábito, pouco impressionável ante as surpresas da vida, dotada de grande habilidade manual, apta para todo e qualquer serviço e que, a despeito do nome, nunca dava conselhos, quando mesmo ninguém os pedia. A sua convivência permanente com os cientistas do Jardim Botânico fora proveitosa. Assim, eu tinha em conselho um especialista experimentado das classificações de história natural. Percorria com agilidade de acrobata toda a escala dos ramos, grupos, classes, subclasses, ordens, famílias, gêneros, subgêneros, espécies e variedades. Mas sua ciência parava aí. Classificar era sua vida e fora daí nada mais sabia. Versadíssimo na teoria da classificação, pouco entendia da prática e acredito mesmo que seria incapaz de distinguir um cachalote de uma baleia. Apesar disso, era homem corajoso e digno. Havia 10 anos que me acompanhava por toda parte aonde me levasse a ciência, e jamais se queixara da duração ou da fadiga de uma viagem. Nunca fizera uma simples objeção ao arrumar a maleta. Quer a partida fosse para a China, quer fosse para Congo. Partia sem fazer perguntas. Além do mais, gozava de saúde que desafiava doenças, músculos sólidos, e quanto a nervos, nem vestígio deles. No moral, é claro. Contava 30 anos, 10 menos do que eu, e depois de tantas virtudes, um só defeito. Exagerava a etiqueta e só me dava tratamento cerimonioso, a ponto de tornar-se irritante. Conselho! Chamei de novo, enquanto com a mão febril começava os preparativos de viagem. Como já disse, estava seguro da dedicação do rapaz. Ordinariamente nunca lhe perguntava se lhe convinha ou não acompanhar-me em minhas viagens. Todavia, dessa vez tratava-se de expedição que se podia prolongar indefinidamente, de empresa aventurosa, da perseguição do animal capaz de virar uma fragata como se fosse simples casquinha de nós. A aventura dava que pensar 2 vezes, mesmo ao homem mais impassível do mundo. Que diria, Conselho? Conselho! Gritei pela 3ª vez. Conselho atendeu. O senhor me chamou? Sim, meu filho. Prepara-me e prepara-te, que temos de partir dentro de 2 horas. As ordens do senhor são cumpridas. Serão cumpridas, respondeu o conselheiro tranquilamente. Não temos um segundo a perder. Põe em minha mala tudo quanto couber. Ternos, camisas, meias e o mais possível. Apressa-te. E as coleções do senhor? Perguntou o conselho. Depois trataremos delas. Como? Os arquétipos...
Como? Os arqueotérios, os hirocotérios, os dariodontes, os querópatos e as outras carcaças do senhor ficarão guardadas no hotel. E o Barbirussa vivo? Alguém cuidará dele em minha ausência? Além disso, darei as ordens para que remetam para a França todos os nossos animais. Então, vamos voltar para o país? Sim, certamente. Respondi evasivamente antes, porém, daremos uma volta. As voltas que agradam o senhor. Será quase nada. Um caminho menos direto e nada mais. Embarcaremos na Abraham Lincoln. Será como o senhor determinar. Como sabes, meu amigo, trata-se do monstro, do famoso narval. Vamos livrar deles os mares. O autor de uma obra em 2 volumes sobre os mistérios do fundo do mar não pode deixar de embarcar com o comandante Farragut. A missão é gloriosa, mas perigosa também. Não sabemos aonde vamos. O narval pode ser animal caprichoso, mas apesar dos riscos, nós os alcançaremos de qualquer forma. Nosso comandante tem olho vivo. O que o senhor fizer, também farei, respondeu o conselho. Reflete bem, não quero esconder-te nada. Esta viagem é daquelas que nem sempre se volta. Quem manda é o senhor. Um quarto de hora depois, estavam fechadas as nossas malas. Em um instante, as arrumara a conselho e eu estava certo de que nada fora esquecido, porque o rapaz classificava com a mesma perfeição ternos e camisas, aves e mamíferos. O elevador do hotel levou-nos ao grande vestíbulo da sobreloja. Desci aos poucos degraus que me separava do andar térreo e paguei minha conta no vasto balcão, sempre assediado por verdadeira multidão. Dei ordem para que expressassem a Paris os meus fardos de animais empalhados e plantas secas. Fiz abrir crédito suficiente ao tratamento do Barbirussa e, seguido por conselho, peguei uma caleça. Dentro, em pouco, chegamos ao cais junto ao qual Abraham Lincoln vomitava torrentes de fumo negro pelas 2 chaminés. As nossas bagagens foram imediatamente levadas ao convés da fragata. No instante seguinte, estávamos a bordo. Perguntei pelo comandante Farragut. Um dos marinheiros conduziu-nos ao tombadilho, onde eu me encontrei em presença de um oficial simpático, que me estendeu a mão. Senhor Pedro Aronnax? Perguntou-me. Ele próprio. Tenho a honra de falar ao comandante Farragut em pessoa. Seja bem-vindo, senhor professor. O seu camarote já está preparado. Cumprimentei-o e deixei-o entregue aos cuidados das manobras de partida. Pedi ao marinheiro que me indicasse o camarote que me fora destinado. A escolha da fragata fora feliz e ela estava perfeitamente equipada para a aventura. Além de se tratar de barco veloz, fora provida de superaquecedores que tornaram-se possível elevar a 7 atmosferas a tensão do vapor. Sob tal pressão, a Abraham Lincoln alcançava a velocidade média de 18 milhas e 0,3 por hora, certamente considerável, contudo insuficiente para a luta contra o gigantesco cetáceo. A dissipação inferior da fragata correspondia às qualidades náuticas. O meu camarote, situado a ré e abrindo-se sobre o salão de refeições de oficialidade, deixou-me inteiramente satisfeito. Deixei a conselho a cuidado de amarrar convenientemente as nossas malas e subi ao convés para apreciar a partida. Naquele momento, o capitão Farragut mandava largar as últimas amarras que prendiam a Abraham Lincoln ao cais. Assim, pois, tivesse havido um quarto de hora de demora, talvez menos, a fragata partiria sem mim e eu teria perdido essas expedições extraordinárias, sobrenatural, inverossímil, cuja narrativa verídica talvez encontre incrédulos. Mas o comandante Farragut não queria perder um só dia, sequer um minuto, ansiava para alcançar os mares em que recentemente fora, de novo, assinalado o animal. Chamou o chefe de máquinas. Temos pressão suficiente? Perguntou-lhe. Sim, senhor. Para frente, gritou o capitão. A esta ordem, os maquinistas puseram em movimento a roda do motriz. O vapor silvou, precipitando-se nos cilindros, e aos longos êmbolos horizontais gemeram compridos, impulsionando as bielas. As pás de hélice bateram na água com rapidez crescente e Abraham Lincoln largou majestosamente em meio a uma centena de barcas e lanchas repletas de espectadores que lhe formaram cortejo. O cais de Brooklyn
estava apinhado de curiosos. 3 urras saídas de 500 mil bocas explodiram sucessivamente. Milhares de lenços assinaram sobre aquela compacta multidão saudando Abraham Lincoln. O cortejo de botes e lanchas continuou nas águas de fragata e só a deixou à altura da boia luminosa, cujo farol duplo marca a entrada da barca de Nova York. Eram 3 da tarde. O prático embarcou em seu escaler e voltou para a pequena escuna que o esperava a sotavento. Os fogos foram avivados, a hélice bateu as ondas com rapidez e cresceu. A fragata singrou ao longo da costa amarela e baixa de Long Island, e às 8 da noite cortou a todo vapor as águas escuras do Atlântico.